Desde o princípio, Satanás quis ser igual a Deus. Ele queria tomar o trono de Deus, e como ele não conseguiu, ele tentou afetar a criação de Deus. E desde o princípio, desde o Jardim do Éden, ele tenta afetar a humanidade. Todo esse sistema, pessoal, toda essa matrix que vivemos foram criadas por eles, por esses seres, por essas entidades sombrias. Vocês não percebem? Contamina o nosso ar, contamina o nosso alimento, até as roupas que nós vestimos. Eles criam celebridades, estão envolvidos na política, na mídia, para nos manter afastados do Criador. Enquanto você perde às vezes o seu tempo distraído, você não consegue perceber. A gente não consegue perceber, porque muitas vezes a gente esquece que um dia iremos morrer. A gente não questiona a realidade, a gente não questiona a existência, a gente só apenas obedece e segue as normas. E todas as vezes que a gente fecha essas brechas, todas as vezes que a gente recusa os nossos próprios desejos, não é porque você será infeliz ou porque você será santo, não. É porque você não dá oportunidade para que essas entidades entram e destroem a sua vida. Daniel Massal falou sobre isso também, sobre você não precisa ser um satanista para atrair. Se você vive em baixa frequência, contaminando seu corpo com hábitos, com vícios, e os ambientes também influenciam. Infelizmente, pessoal, muitos de nós crescemos em ambientes conturbados. Muitos brasileiros, muitas pessoas no mundo crescem em ambientes conturbados. E querendo ou não, isso acaba afetando o nosso bem-estar, nosso emocional. E isso faz com que a gente fique numa frequência baixa andando com essas pessoas em esse tipo de ambiente. Isso está propício a vícios, a comportamentos. Então é uma forma desses seres entrar e vir destruir. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade. Sabe, o ser salvo não é apenas dessa para melhor, na transição da morte para a vida eterna. Mas já começa nesse mundo, sabe? Percebendo que tudo que a gente estava se afirmando que era real, não era real. Sempre tinha algo a mais escondido. E eles jogam na nossa cara as coisas. Riem da gente. Enquanto você tá brigando entre esquerda e direita, Bolsonaro e Lula estão nadando no dinheiro, no conforto. A gente é um insignificante para essa parte, para esses caras. Vocês ainda não perceberam? Vocês não perceberam ainda que você só começa a ser próspero, você só começa a ser feliz, liberto e livre quando você sai do script, quando você sai da manada? É uma espécie de hipnose, de imã que fazem com a nossa mente. Às vezes eu olho, cara, às vezes eu fico pensando, sabe? Porque tudo, existe algo que eu chamo de filtro, pessoal. Tudo você tem que saber filtrar, as coisas que você assiste, os conteúdos, tudo a gente tem que sempre ter muito discernimento pra gente não viver naquela, como é que posso dizer, sensacionalismo, não sei, uma questão de fanatismo, vamos se dizer. E tudo é filtro, a gente tem que filtrar as coisas, mas a gente tem que pedir muita sabedoria e discernimento espiritual para Deus. Se a gente fechar todas as brechas, Deus dá autoridade. Mas para isso você tem que obedecer a Deus. Você tem que obedecer a voz de Deus, aprender a ouvir a voz de Deus, para você não cair em armadilhas espirituais. E esses anjos, esses vigilantes, né? Eles têm eles foram responsáveis por muitas coisas. Tudo que conhecemos, remédios, guerras, armas, maquiagem, sedução, até sedução foram eles que tiveram uma influência em questão, porque hoje em dia o relacionamento tem muito essa questão de sedução, como seduzir, como manipular a pessoa. E esses seres têm envolvimento nisso também. Algumas pessoas podem até te chamar de louco, mas quando você começa a conectar a história uma com a outra, você percebe. Porque esses seres, eles têm desprezo pela humanidade. Eles odeiam a humanidade. Entende? E toda vez que você fecha essa brecha espiritual, você vence eles. Eles são derrotados, pessoal. É isso. Então, às vezes, quando os ataques espirituais na sua vida, quando as coisas começam a desmorar tudo de uma vez, é porque eles estão tentando te afetar no externo. Mas quando você está blindado com a armadura de Efésios, quando você está afirmado na rocha em Jesus Cristo, essas coisas não te abalam mais.
E aquilo que eu falo, você levanta a sua vibração, a sua energia. Como esses seres, eles vivem em frequências baixas, eles usam coisas, pessoas para nos atacar, isso já não afeta mais. Então tá na hora da gente despertar. Tá na hora da gente sair dessa ignorância. Não tem como, infelizmente, nem todas as pessoas. Aquele cara que fez um vídeo de desabafo é um exemplo muito claro disso, porque as pessoas começam a se ver nos vídeos, a esquerda, a direita, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, sendo que existe vários partidos, como não existe só o PT ou o PL, existem outros partidos políticos. E infelizmente, pessoal, nem todo mundo está disposto para lutar pela nação. Vocês não perceberam que as pessoas, vamos lutar pela nossa nação, vamos votar na pessoa certa, na política certa, e nada resolve, o Brasil está quebrado. As pessoas, elas não querem ver umas às outras prosperando. Vocês ainda não perceberam isso? Aquele cara lá é um exemplo. Entende? As pessoas pegaram o vídeo do cara, fizeram engajamento, fingindo solidariedade. Isso já existe há muito tempo no nosso país. O nosso país tá assim há muito tempo, cara. E as pessoas fingindo, que o Brasil não sei o quê, que tá todo mundo assim, mas você só começa a ser próspero, a sua vida começa a dar certo quando você sai do script, quando você sai da manada. Então, pessoal, vamos acordar para a realidade. Busque o Criador, porque esse mundo aqui é um jogo, aqui é um teste, aqui é free guy. Free guy. Literalmente isso. Entendeu? A gente se comporta como NPC a vida toda. E quando a gente começa a sentir-se incômodo por velhas práticas, hábitos e comportamentos, a gente começa a questionar e ver que a gente era manipulado. Sabe que, cara, eu cresci ouvindo, escassez é normal, sofrimento é normal, isso e aquilo é normal, que faz parte, mas não é, cara. Não é. Entendeu? Não é normal. Eu ouvi crescendo isso, dizendo que era normal, mas a gente joga a nossa responsabilidade em Deus, tudo é Deus, a culpa é de Deus, Deus quis. Não, foi escolha sua. Então, pessoal, é a escolha da gente, a gente paga o preço pelas nossas escolhas, mas Deus é misericordioso, que de alguma forma Ele nos ensina aquilo de mal que fizemos para algo bom. Sempre tem uma lição por trás disso, tanto nas pessoas que envolvemos, nas situações da vida, tudo é uma lição. Basta você aprender e não repetir o mesmo erro, senão você vai viver padrões e padrões geracionais. A sua família vai se basear nos seus comportamentos, e o próximo, tanto conteúdo, tantas coisas assim. Eu creio que tem muita gente que já está tendo esse despertar coletivo, mas vamos levar a sério, pessoal. É sério, a nossa vida, a nossa alma é que está em jogo, entendeu? Não há tempo mais de brincadeira.